Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Neurowiser Talks. Eu sou a Thaís Venâncio e estou ao lado do meu marido, Marcelo Masrua. Tudo bom, meu amor? Hoje estamos combinando de branco. Pois é. Que coincidência, nem sempre é assim, né? Hoje foi coincidência, não foi combinado. Mas é uma honra receber os nossos convidados de hoje, São né? duas pessoas que eu tenho grande admiração, são ícones da ciência brasileira, né? Então eu estou aqui também como tiete deles. Para aprender junto e ouvir a história deles, né? Exatamente. Pois é. Então, vou apresentar os nossos entrevistados, porque hoje vamos conversar com dois grandes nomes da ciência brasileira. Dr. Vitor Hassi e doutora Maria Raquel Santos Carvalho. Eles estão à frente de um curso inédito que integra genética, neuropsicologia e intervenção no autismo. Uma abordagem que vai literalmente dos genes à intervenção. Então, a gente vai entender como essa perspectiva inovadora pode transformar a forma como profissionais da saúde compreendem e atuam no espectro autista. Doutor Vitor, doutora Raquel, sejam bem-vindos. É um prazer recebê-los aqui. Obrigada. Grande prazer. Igualmente. Temos muito que aprender aqui. Muito. Eu acho que a gente poderia começar um pouquinho, né? Acho que vou começar pelo Dr. Vitor, que tem assim uma história de uma ligação, que o senhor é médico, neurologista, vê se eu estou errada, linguista, doutor em psicologia, é isso? E assim, uma formação absolutamente interdisciplinar. De onde vem esse interesse de compreender o cérebro e a mente? Conta um pouquinho, onde começou isso? Lá no seu pai, que era médico? Começou lá. Eu nasci lá no interior do Rio Grande do Sul. Você pensa lá onde o diabo perdeu as botas, anda um pouquinho mais, é onde eu nasci, num lugar chamado Tuparendi, do qual eu saí, mas que não saiu de mim, né? E eu cresci vendo meu pai trabalhando como médico, né? Então, assim, a minha batida como médico foi aprendida com o meu pai, observando ele atender, a maneira como ele atendia os clientes, a maneira como ele resolvia os problemas, né? A primeira aula que eu tive de método científico foi com meu pai, me ensinando como é que ele raciocinava para resolver os problemas, isso desde de pequenininho. Eu estava comentando com o Marcelo que eu acho que a minha verdadeira vocação talvez fosse para ciências humanas, para psicologia. Uhum. Durante um bom tempo eu namorei com a psicanálise. Mas aí, quando eu estava no 4º ano da faculdade, eu fui fazer um estágio de férias na enfermaria de neurologia, lá da Santa Casa. E aí eu me apaixonei pela neurologia. Em que ano isso, doutor Vitor? 1978. 78. Eu tive a oportunidade de ouvir pela primeira vez sobre disfunção cerebral mínima, sobre dislexia. Eu tinha uma professora que disse assim, eu não sei se existe isso, dislexia, eu nunca vi um paciente disléxico na minha vida. Você imagina, né? Naquela época era assim. Tá? E aí, desde que eu fui para a enfermaria de neurologia, eu não saí mais, né? E na neurologia eu fui me encaminhando para neuropsicologia e acabei virando professor de psicologia e, de uma certa maneira, vamos dizer assim, realizando a minha vocação, né? E aí eu estava também comentando com o Marcelo antes, né? Que, na verdade, assim, a medicina é um campo tão vasto, tão complexo, que tem lugar para todo mundo, né? Para tudo quanto é tipo de gosto. E né? a ciência mais humana de todas, né? Doutor Vitor, mas conta um pouquinho melhor. O senhor fez neurologia de adulto e depois fez neurologia infantil. Como é que foi isso? Isso, eu fui dos felizardos, porque depois, no ano seguinte que eu entrei na residência, o residente era obrigado a fazer 1 ano de clínica médica ou 1 ano de pediatria, e eu me escapei disso. Aí eu fiz 2 anos de neurologia de adulto e um ano de neuropediatria. E quem que era na época o responsável pela neuropediatria lá na Santa Casa? Na Santa Casa, quem era a chefe do serviço era a doutora Niura Rota, a doutora Ana Brizolara, a Liselotte Barea, a Cláudia Valandro, né, e o Kleber Alvarez. Eu fui bagrinho do Kleber. Quando eu entrei lá, o Kleber era residente. E onde o Kleber ia, eu ia atrás aprendendo as coisas com ele. Legal. Né? E depois o senhor foi para a Alemanha.
Não, aí eu fiz, quando terminei a residência, eu fui trabalhar lá com o Jaderson Costa da Costa, sim, no serviço de neurologia da PUC, e junto com a Mirna Português, a gente foi pioneiro lá da neuropsicologia no Rio Grande do Sul. A Mirna é psicóloga. Nós começamos, a gente naquela época estudava o Luria e adaptava as tarefas do Luria para os pacientes. E aí a gente acabou, a Mirna e eu acabamos fazendo o mestrado em linguística, porque a gente tinha interesse, eu particularmente, né, em transtornos de aprendizagem. E daí que eu fui para fazer o doutorado em psicologia médica. Mas aí, nesse meio tempo, quando que conhece com a doutora Raquel? O que conta a história. Foi amor à primeira vista. Eu quero Nós saber. também somos casados, só que a gente não combinou de roupa que nem vocês. Pois é. São casados há quantos anos? 43? Mais ou menos. Vou pedir para a senhora chegar um pouquinho para frente para ficar próximo do microfone. 43. 43 anos? Mais ou menos isso. E esse encontro foi aonde? Foi no Rio Grande do Sul? Foi no Rio Grande do Sul, então eu fiz a medicina na PUC e trabalhava no aconselhamento genético da URGS. E a gente estava discutindo um caso de Duchenne, tá? E aí tinha que chamar alguém da neuro para ajudar, e veio o Vitor, tinha se voluntariado para ser o nosso assistente. Ele era sextanista, né? E aí a gente estava o quê? No 6º ano de medicina? Ele estava no 6º ano. Dava ano consultoria neurológica, eu era pouco metido. No 6º ano. Não, mas ele levava os pacientes para os supervisores dele verem, né? Uhum. E aí esse caso de Duchenne a gente levou para o Jaderson Costa da Costa ver, né? Aí começou a namorar, aí a gente fez... Mas namorava falando de outras coisas ou só falava de medicina? Falava bastante medicina. E acho que tinha muito interesse em comum, né? Mas literatura, né? Tinha outros interesses, música. Mas aí eu fui para o mestrado, na época eu não tinha residência, fui para o mestrado e comecei a trabalhar no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, lá com o Roberto Giuliani. E aí, quando eu estava terminando, eu estava, com uns 2, 3 anos, alguma coisa assim, e a gente abriu um ambulatório lá na PUC, com o Roberto Giuliani, e aí eu encontrei o Jaderson Costa da Costa. Aí o Jaderson olhou para mim e disse assim, e aquele rapaz que foi contigo lá no meu consultório, o que ele anda fazendo? Aí eu não falei assim, pois é. Eu falei assim, pois é, eu tenho contato. Ele estava terminando R3, aí ele foi contratado para o hospital da PUC, né? Eu segui no mestrado e do doutorado eu já fui reto para o... terminando o mestrado, eu fui reto para o doutorado aí, lá na Alemanha, né? Então já... E aí eles dois foram para a Alemanha. E aí foi essa hora que vocês vão para a Alemanha. Eles estão casados. Antes ela veio, ficou um ano aqui em Belo Horizonte. Eu vim aqui, né? lá em Belo Horizonte, né? Então eu passei no concurso para professora em Belo Horizonte, assumi, fiquei quase um ano em Belo Horizonte, e aí de lá já fomos para Munique. E aí vocês foram fazer doutorado em Munique? Doutorado em Munique. E você já na área de genética? Sempre. Sempre? Eu nunca tive outra área. Nunca pensou em fazer outra coisa? Nunca houve outra coisa. Mas tu fizeste muito tempo clínica, né? Depois tu eu fazia genética biologia clínica. Molecular, né? Sim, aí depois biologia molecular, né? Mas assim, sempre foi genética. Não teve a outra especialidade que eu tivesse colocado na balança. E era uma época que pouquíssima gente escolhia genética. Não existia genética na vida real, assim. Estava muito inicial. Né? Então teve a residência de Ribeirão, né? E aí a residência de Ribeirão acabou, então na época que eu estava para fazer residência, tinha o Roberto Giuliani que tinha feito Ribeirão, então foi a pessoa com quem eu tinha chance de trabalhar. Mas não tinha, assim, quem sabe eu faço gastro, quem sabe... Não tinha isso daí. Isso que o Vitor falou de passar um ano fazendo pediatria ou clínica médica, para mim teria sido... Muito difícil, né? Teria sido puxado. Porque não era, quer dizer, no fim... Não era o que você queria mesmo. E os filhos nasceram na Alemanha? Um só nasceu na Alemanha, os outros 2 nasceram em Belo Horizonte já. Porque o Dr. Vitor e a doutora Raquel têm 3 filhos, sendo um rapaz, né? E um casal de gêmeos. E aí, então, só o rapaz que nasceu lá na Alemanha. Nasceu lá na Alemanha. É esse que está lá? Não, é um dos gêmeos, né? Que está em São Paulo. Quem está na Alemanha é um dos gêmeos. E aí os outros 2, os gêmeos, nasceram em BH? Em BH. Em BH. Aí vocês voltam da Alemanha e vão morar em BH? Porque você tinha essa... Eu tinha passado já, e ele foi lá, fez concurso, passou também. Então, aí
a vida ficou no entorno da UFMG. E ambos professores titulares da Federal de Minas Gerais. Eu sou associada. Associado, professor associado. E o doutor Vitor aposentou como titular de psicologia da UFMG. Né? E essa questão, quando assim, coloco aqui para mim, que eu sou aqui a leiga, né, dentre os 3 médicos, mas para a gente entender, essa questão da genética para os transtornos do neurodesenvolvimento. Tá. Como é que é isso? Bom, se a gente pensa qualquer sistema biológico, ele tem que, para começo de conversa, ter regras. Né? E essas regras estão organizadas num genoma, de qualquer maneira que seja. Agora, esse genoma ele tem que ser usado. E aí a gente vai ter vários processos biológicos na sequência para fazer com que aquilo que está escrito ali se realize. E por que para cada um vai se manifestar de forma diferente? Porque a gente tem uma quantidade muito grande de mutações. Então, a gente tem muita diversidade e a gente tem muitas variantes genéticas totalmente normais. Né? Quando a gente vai se desenvolvendo, essas variantes vão aparecer ou não. O sistema também tem como disfarçar variantes que são ruins. Então, assim, dá um suporte para uma proteína que não está tão boa assim, para deixar o sistema funcionar. Na situação de algum agravo ambiental, as alterações podem se manifestar. E isso é até uma forma de defesa, porque se elas se manifestarem, talvez tenha alguma alteração ali que seja, na verdade, vantajosa. Né? Então, a gente vai guardando uma quantidade muito grande de variantes genéticas, de mutações, que vão gerando a diversidade da espécie, vão preparando a gente para as diversas fases da vida. Né? Então, tem coisas que a gente faz, enquanto organismo, né, faz uma certa fase, depois vem outras etapas, e essa diversidade acaba gerando uma quantidade muito grande de possibilidades de variação entre os pacientes, qualquer que seja o assunto que a gente estude. Quando a gente vai para um assunto muito amplo, né? Então, assim, menos rigidamente definido, como distúrbios de aprendizagem ou distúrbios de neurodesenvolvimento, aí é que aparece, né? Porque a gente vai ter uma quantidade muito grande de possibilidades de variação em sistemas que são interligados, mas cada um deles individualmente é complexo. E que fatores ambientais são esses que podem interferir? E vou complementar a sua pergunta para a gente entrar especificamente no autismo. Tá. Existe hoje uma busca de um ou mais fatores ambientais que possam estar contribuindo para um suposto aumento real do número de casos. Eu, particularmente, acho que está havendo um aumento real também. Eu vejo, minha opinião pessoal, que no grupo de adultos, por exemplo, existe muito erro diagnóstico, estão chamando o que é o espectro expandido ou fenótipo ampliado de transtorno, pessoas se autodiagnosticando, influenciadores colocando, eu tenho autismo, e na verdade eles estão no fenótipo ampliado. Mas no grupo de crianças, eu converso muito com professores de escola de educação infantil, eles falam, olha, isso não era assim antigamente, tantas crianças com atraso de fala, cada sala tem 3, 4 crianças com 3 anos de idade que não estão falando, isso não era assim antigamente. Eu vejo isso no consultório, esse reflexo. E talvez um fator epigenético, né, doutora Raquel? Eu queria ouvir a opinião da senhora, do doutor Vitor também depois. Bom, uma coisa que é muito clara é que os genes as mutações, elas não vão subir de frequência de repente. As mudanças nas frequências dos genes, elas são muito paulatinas e graduais. A gente está falando, quando está pensando no TEA, no autismo, a gente está falando em 50 anos, que essa frequência tá subindo. Em 50 anos, a frequência de mutação não sobe assim. Não sobe. A espécie tinha que estar em degeneração para isso acontecer. Então, a gente tem muitas causas genéticas, mas esse aumento de frequência ele tem que ter um componente ambiental. Bom, e esse componente ambiental, ele atua modificando o padrão de expressão dos genes. Então, existem componentes que atuam causando mutação, de fato, mas muitos deles só mudam a regulação. Só que esses só mudam a regulação num sistema super complexo já é suficiente para explicar o que a gente está vendo, né? Eu não sei se a tua pergunta era sobre agentes. Também. Especificamente. A senhora tem alguma
pista, assim, algum favorito? Porque todo mundo tem algum favorito, né? Assim. Existem os culpados de plantão, né? Isso. Pois é. Os culpados de plantão é um negócio muito interessante, porque as pessoas, cada um tem sua lista. Né? Verdade. Quando eu dou aula sobre isso, eu mando as pessoas pensarem, mas não falarem. Aí, quando eu mostro o que aparece nos estudos, fica todo mundo assim, todo mundo acertou, só cada um acertou num diferente, né? Quer dizer, fica aquela situação. Mas a gente tem pesticidas, né? Então tem pesticidas importantes que fazem muita modificação epigenética, disruptores endócrinos, então derivados de plásticos, né? Que bisfenol A, né? Então que fazem muitas modificações e o autismo, o TEA, né? Ele é uma ponta de iceberg, porque essa conversa dos disruptores endócrinos, ela vai pegando todo o desenvolvimento, desde hormônios esteroides, né? Então, pega os hormônios derivados de lipídios, né? Então, vai pegar testosterona, vai pegar estrógeno, né? Além disso, a gente vai ter efeito em hormônios relacionados com a ligação, então vasopressina, ocitocina, e aí a gente tem um comprometimento bem amplo, onde uma parte disso que a gente vê é o TEA, mas a gente vai ter outros comprometimentos em termos de saúde das condições que envolvem inflamação, né? Então a gente vai ter um conjunto muito grande de doenças que foram para o guarda-chuva da inflamação. Então, pega diabetes, pega demência, lúpus. Lúpus, doenças autoimunes. Né? Então, a gente vai ter uma quantidade grande de doenças inflamatórias e o processo inflamatório pode ser desencadeado por agentes ambientais que estão, por exemplo, degradando determinados compostos que a gente está comendo. Mas isso pode acontecer na formação desse indivíduo. E também ao longo da vida. Ao longo da vida também pode... Ela está dando a explicação por um transtorno, por exemplo, o autismo é uma hipótese, mas que pega outros ao longo da vida, como doenças autoimunes e tudo isso. Nossa. E não precisa ser uma coisa que está acontecendo agora, porque pode ter acontecido com os avós, ao longo pode ter de gerações, acontecido porque ao longo pode de ter gerações. transmissão geracional. Exatamente. À medida que você silencia um gene, ou muda a expressão dele, isso pode se transmitir para outras gerações. Isso é muito interessante. Então, os eventos que a gente está vendo agora podem ter acontecido com os avós. Exato. Né? Que fantástico. A gente tem uma mudança nutricional muito importante, né? A espécie nunca comeu tanto e nunca comeu tão mal como come agora. Sem dúvida. Né? Então, a obesidade nunca foi da maneira como é. A obesidade é uma doença inflamatória também. Né? Então, a gente acaba tendo uma quantidade de repercussões que a gente nem sabe direito ainda tudo que está por trás. Né? A gente vai ter algumas carências nutricionais, né? Então, tem várias carências nutricionais que no espectro da manifestação fenotípica vem o TEA, assim, então desde vitamina B12, B6, B9, até os lipídios, né? Então a gente está passando aí por... Talvez nós estejamos saindo da fase que os lipídios eram os grandes vilões, né? Comam mais açúcar, não, filho, não. Não come não, vão devagar nessa história. Então a compreensão, assim, se o cérebro é formado por tanto lipídio, será que a gente precisava realmente ter feito o que a gente fez em termos de nutrição aí nos últimos 50 anos? Sim. Né? Então, acho que eu já te respondi bastante, senão o coitadinho do Vitor não fala. Não. Mas faça uma resposta fascinante. Eu estou aqui fascinado. Com certeza. Doutor, eu vou pular. Deixa o doutor Vitor dar a opinião dele Tá também. Bem. Eu tinha outra curiosidade sobre ele. Doutor Vitor, o que o senhor acha? Eu vou dar palpite. São palpites. Tá? Eu concordo com você que assim houve provavelmente, né, um aumento real da incidência, né, de autismo e muito assim erro diagnóstico e liberalização de critérios diagnósticos. Então tem uma mistura dos dois, né? Mas o que a gente observa é um aumento principalmente do autismo associado com inteligência normal. Isso. E eventualmente inteligência alta. Houve também, eu tive revisando isso, estava discutindo com a Raquel a semana passada, houve um aumento também do autismo associado com deficiência intelectual. Os traços autísticos estão aumentando
No geral, de um modo em geral. Mas, né? Então, eu acho que isso sugere que talvez possa ter alguma pressão seletiva ambiental no sentido de né, selecionar indivíduos que têm um perfil cognitivo específico, como, por exemplo, a hipersistematicidade, altas habilidades lógico-matemáticas para atuar no mercado de computadores, de informática, inteligência artificial, esse tipo de coisa. Né? Então, certamente deve ter algum tipo de influência ambiental. Essa influência ambiental tem as coisas mais complexas aí que a Raquel já mencionou, às vezes efeitos intergeracionais envolvendo vários tipos de agentes químicos e biológicos, mas uma coisa que pouca gente tem discutido, né, é a questão, né, das variáveis culturais, né, porque mudou muito, né, o estilo de vida das pessoas. Nós vivemos atualmente no século XXI de uma maneira completamente diferente do que os nossos antepassados viviam, né? E a gente não sabe em que medida, né? Eu acho que uma coisa que o Marcelo já escreveu até livros sobre isso, né? Essa questão das telas, né? E vamos dizer assim, um mundo totalmente, cada vez mais artificial, no qual a gente está vivendo. Então, eu não tenho nenhum dado concreto sobre isso, é mais uma suspeita, né? Sim. Isso, o que mais o fascina com relação ao autismo? Sobre o estudo do autismo, né? Pode ser também uma opinião dos dois. Pode continuar. Eu tenho interesse pelos dois, tá? Pelo autismo com deficiência intelectual e sem deficiência intelectual. Eu acho, assim, para mim, a inteligência é um divisor de águas. No DSM, eles acabaram com subtipos, mas eu acho que a inteligência, assim, ela define subtipos de autismo e que tem, inclusive, relação com a etiologia. Porque o autismo com deficiência intelectual tem umas etiologias ambientais ou genéticas mais específicas relacionadas com menos genes, monogênica, oligogênica, e o autismo com inteligência normal, poligênico, com maior recorrência familiar, com maior influência ambiental. Tá? A questão do autismo associado com deficiência intelectual é um xodozinho velho da Raquel e meu, né? Da gente ter um interesse muito grande, né, pelas síndromes genéticas como modelos, né, neuropsicológicos, principalmente pelas manifestações comportamentais e cognitivas que acompanham muitas síndromes. Eu acho um desafio enorme do ponto de vista clínico você reconhecer uma síndrome genética mais sutil pelas manifestações comportamentais. Esse é um interesse clínico grande que eu tenho. Existe, eu acho que um outro interesse também, que é no sentido de ajudar essas pessoas, porque a gente vê que as famílias de crianças com autismo que são mais comprometidas, elas acabam tendo que fazer uma série de adaptações nas suas rotinas que acabam, assim, organizando toda a vida familiar em função dos sintomas da criança. E com isso, né, acaba que, assim, reforça negativamente os sintomas, porque você faz com que a criança não saia daquele sintoma. Por exemplo, se a criança tem hiperreatividade sensorial e você coloca abafador, o que vai acontecer? Ela vai passar o resto da vida no abafador. Tá? E aí vem o outro desafio que é assim, do ponto de vista psicológico, existem estratégias, como por exemplo, de dessensibilização, procedimentos comportamentais que você pode usar para, vamos dizer assim, adaptar a criança às situações ambientais. Não adianta assim, se o menino tem hiperreatividade sensorial, não adianta você querer controlar o nível de ruído no ambiente, isso é uma missão impossível, você não vai conseguir fazer. Né? A mesma coisa assim em
em todos os níveis, né? Tem um conceito que é o conceito de acomodações, que as pessoas mudam tanto a sua rotina que fica tudo girando em função dos sintomas da criança. E isso é um desafio enorme do ponto de vista terapêutico, de você ajudar essas pessoas, né? Às vezes, assim, é o melhor que as pessoas conseguiram, mas aquilo ali resolve alguns problemas por um lado, mas que cria problemas por outros. Então, é um desafio do ponto de vista de diagnóstico, do ponto de vista clínico e, né, do ponto de vista diagnóstico e do ponto de vista da intervenção também. Os meninos com autismo e inteligência normal e os que têm, às vezes, inteligência mais alta, né, eles são interessantes também por vários motivos, né? Alguns têm habilidades, têm talentos, né, que são muito interessantes, mas eu acho que o desafio maior é assim, como é que a gente pode ajudar essas crianças, né, a utilizar esse potencial que elas têm de maneira que seja mais adaptativa, porque tem dados de pesquisa muito interessantes mostrando que nos autistas com inteligência mais alta pode haver um gap de adaptação psicossocial. Em torno de o menino tem uma inteligência, um QI num determinado nível, e ele sempre vai ter uma adaptação psicossocial em torno de um desvio padrão abaixo do potencial intelectual dele, né? E isso é um desafio, né, assim, do ponto de vista da intervenção, um desafio terapêutico enorme, né, de como ajudar. E é por causa disso que eu estou agora particularmente envolvido com esse programa de mentoria, de trabalhar com jovens e adolescentes, né, e adultos jovens com autismo, né, de procurar, né, vamos dizer assim. E também eu acho que tem uma outra coisa assim, ó, essas pessoas, elas têm um histórico assim de fracasso na vida, né, de fracasso na escola, de solidão, de ter dificuldade de arrumar amigos. Tem um menino, né, que já tinha sido convidado para ser retirado de 6 escolas diferentes. Nossa. Ele nunca tinha tido chance na vida de fazer alguma coisa que fosse reconhecido, né? Uhum. E isso é muito gratificante de você trabalhar com os meninos nesse sentido. Imagina. E para a senhora, doutora Raquel? Pois é, ele estava falando, eu estava pensando, né? Quando eu estudei o segundo grau, tinham aberto os profissionalizantes, eu escolhi terapia ocupacional, auxiliar de terapia ocupacional. E, em seguida, eu fui convidado para trabalhar como voluntária numa escolinha especial, que era a escolinha de meninos que já não podiam mais frequentar a PAI, que já tinham passado a idade, coisa e tal. Então, foi uma experiência bem precoce, né? Quando eu comecei a estudar genética, eram só caindo a compreensão, né? As fichas caindo a respeito do que eram as coisas que eu estava vendo. Então, por isso que sempre foi genética. Na genética, o desenvolvimento é paixão até hoje. Eu sou professora de Biologia do Desenvolvimento lá da UFMG, então, assim, são poucos os cursos de medicina que têm Biologia do Desenvolvimento, são poucos os cursos de Ciências Biológicas que tem, né? Então, a gente oferece a disciplina. E, para mim, foi a começar a aprender malformações, depois estudar malformações, assim, atendendo pacientes com doenças genéticas. E a deficiência intelectual sempre fez sentido. E era inicialmente deficiência intelectual, autismo na época, como tu bem falasse, não era essa frequência que é agora, ou condições que são autismo, a gente chamava de deficiência intelectual. Sim. A gente não via, né? Então, eu participei de atendimento, por exemplo, de fenilcetonúria, que é um autismo. Né? Então, os diagnósticos tardios de fenilcetonúria, eu já estava trabalhando na época que começou o teste do pezinho. Então, a gente tinha crianças que começaram a tratar muito cedo e crianças de tratamento tardio. Hoje em dia, claramente, seria deficiência intelectual com autismo. Ou vice-versa, né? Mas na época a gente ficava só como deficiência intelectual. E para mim, assim, o desenvolvimento, a genética dentro do desenvolvimento sempre foi o assunto. Né? Outras doenças genéticas, então, mestrado eu fiz do Xene, no doutorado eu fiz retinite pigmentosa, era época de clonagem de genes, época heróica, assim, de se matar para identificar um gene, então fiquei nessa área. E sempre foi isso. E eu não sou muito de um assunto, né? Então, aparece assunto, me interessa, assim, né? Assim, então, tem várias
Várias coisas me divertem, inclusive, né? mais recentemente, até oncogenética. Né? Agora, oncogenética. Mas né? a Raquel tem uma característica que eu admiro muito, né? Que ela começou pela genética clínica, estudando dismorfologia. Naquela época que a gente estava namorando, eu ia lá para o departamento de genética, depois do expediente, e ficava até altas horas estudando os casos, olhando nos catálogos lá de birth defects, Nossa, aquelas coisas. E ela não tinha internet, e ela, não tinha ela nada. desenvolveu uma habilidade de pegar assim um olho clínico do aspecto morfológico, correlacionar aquilo com o desenvolvimento, né, embrionário, e depois você fez a ponte disso aí com a base molecular. Conta um pouquinho sobre isso. Bom, a base molecular, eu fiz um curso... tinha terminado o mestrado, eu fiz uma especialização em biologia molecular. Estava começando biologia molecular no Brasil. E aí foi o pessoal do Diógenes das Costa, eu acho, montaram um curso lá e montaram um centro de biotecnologia dentro da URGS. Aí, assim, fiquei louca, né? Quando eu vi, assim, que ia ter, quero fazer, eu já era contratada no Clínicas, me permitiram, então, fazer um período lá, era uma especialização de 6 meses, para aprender. E dali eu já caí para molecular de uma maneira tão grande que, às vezes, quando eu estava na frente do paciente, eu ficava assim, o que eu estou fazendo aqui? Né? Quer dizer, tu fica com aquele pé total na... eu estou pensando em bioquímica, estou pensando em molecular, e desvinculou. Porque naquela época não tinha como estabelecer, não tinha como vincular. Né? Então, assim, se sabia muito pouco de desenvolvimento da bioquímica, da genética molecular, se estava... começando por coisas bem simples, assim. Estava engatinhando aí. Estava engatinhando, né? Então, assim, por exemplo, todo o sucesso que foi clonagem do Duchenne, descobrir os mecanismos, coisa e tal, era uma distância enorme para entender uma síndrome de malformações congênitas, né? Então, teve toda essa etapa, a gente vai aguentando a frustração, isso no momento não está ao alcance, né? Nós não vamos entender isso aí, mas aos poucos vão aparecendo os tijolinhos. Então, nesse momento que a gente tem muita compreensão de bioquímica, de biologia molecular, que a gente pode fazer uma caracterização de variantes genéticas, uma classificação de variantes genéticas, abrir ferramentas de bioinformática, dizer assim, eu já sei em que via metabólica essa coisa está, eu já sei por que ela está afetando o desenvolvimento, é a realização, né? Só que a gente foi devagarinho no processo, né? Como se muito tempo de praia, né? Levou uns anos, né? Levou uns anos. Mas o que eu acho mais fantástico, porque às vezes alguém está ouvindo a conversa e não entende muito da área, é como se uma pessoa testemunhasse o nascimento do primeiro computador e hoje estivesse lidando com inteligência artificial, e ela acompanhou isso tudo de ponta a ponta. Aliás, antes até da máquina de datilografia, entendeu? E é verdade. Mas isso é verdade. Outro dia eu estava conversando com o meu amigo imaginário, meu grande amigo, o ChatGPT. E aí, o Facebook dele é maravilhoso. Ele colocou que ele faz altas conversas com o ChatGPT. Eu bato papo com ele. Eu acho que eu sou meio, né? Também não sei bem o que, mas alguma coisa eu devo ser. Onde está seu pé, né? Aí eu cheguei pro ChatGPT e falei assim, cara, o negócio é incrível. Quando eu comecei a estudar ciência cognitiva no meu mestrado, a gente discutia se haveria algum dia inteligência artificial. Né? Tinha o teste de Turing para saber se o computador tinha inteligência artificial ou não. E agora eu estou conversando com você. Muito bom, muito bom, muito bom. E doutor Vitor, doutora Raquel, como é que nasceu essa ideia do curso da neuropsicologia do autismo, da genética à intervenção? Posso contar? Claro. Ela sempre teve interesse por autismo e tinha uma mágoa que eu não queria trabalhar com ela com autismo porque eu estava envolvido com a descalculia e ela é multitasking e eu não sou, eu só consigo estudar uma coisa de cada vez. Aí depois que eu me aposentei, que eu comecei a trabalhar no consultório,
Aí eu vi que o autismo é a grande demanda que tem, né? E aí a gente começou a estudar e trabalhar e montamos o curso, estamos aí. Por falar nisso, antes de voltar ao curso, eu esqueci de falar, o Dr. Vitor Haas é a maior autoridade do país em descalculia. Descalculia ninguém sabe mais do que ele. E que é pioneiro, né? Ele trouxe, né, a neuropsicologia para o Brasil, né? A neuropsicologia científica, digamos assim. Na verdade, assim, os pioneiros foram o casal Lefebvre. Né? A gente lá no Rio Grande do Sul, junto com a Mirna, né? Lá no Hospital da PUC, na década de 80, a gente começou, né? Lá no Rio Grande do Sul, nós somos os Então vamos deixar como um dos pioneiros. Um dos pioneiros fica melhor. Mas no curso, o que vocês vão aprender, vão ensinar, né? O que as pessoas vão aprender, que esse curso estará já disponível na nossa plataforma, Neurowiser. Se você ainda não se inscreveu, essa é a sua chance para você se inscrever e poder fazer o curso com desconto. Quem é assinante faz o curso com desconto. Então vamos apresentar o curso, né? Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade que vocês estão dando para nós aí, gente que de ter gravado esse curso, de realizar esse projeto aí. Na verdade, a gente estava fazendo as contas, nós estamos há 3 anos trabalhando nesse curso, já apresentamos aí, desde Porto Alegre até Belém do Pará, umas 7, 8 vezes o curso, e ele foi melhorando, né? E a ideia do curso, então, justamente é integrar, né, esses aspectos clínicos e neuropsicológicos com a genética, né, e principalmente procurar fazer inferências sobre quais são, né, as implicações do ponto de vista terapêutico, né? Então, essa é a nossa pegada, né? Existe uma lacuna de formação, né? E essa lacuna, ela pega todos os profissionais. Então, assim, ela pega os médicos, né? Bastante, de juntar, se estabelecer uma percepção de conjunto a respeito do TEA, né? Mas os psicólogos vão carecer uma base biológica para poder fazer uma melhor compreensão. Os profissionais, de modo geral, não conseguem fechar uma ideia de conjunto. Então, a proposta é realmente dar o conjunto mesmo de uma ponta até a outra. E aí o curso foi evoluindo aos poucos, né? A gente apresentou em muitos lugares, com algumas experiências muito interessantes, assim, em Marajó, alguns lugares muito, muito assim, legais, né, da gente ter a oportunidade de conhecer. Isso que tu falasse das professoras dizerem que na sala de aula também tem sempre, né? Aí as professoras em Marajó, a gente foi para falar de dificuldade de aprendizagem. E elas começaram a perguntar, as perguntas eram todas sobre autismo. Aí lá pelas tantas uma falou assim, não tem turma sem menino com autismo. Pois é. Isso é uma coisa que não existe mais. A gente tem 20 crianças, vai ter pelo menos uma criança com autismo. Quando não tem mais crianças, né? Então, a gente chegava com uma proposta e quando a gente via, a conversa evoluía para um outro lado e não, assim, não tinha como escapar da demanda essa, né? Então, e o curso foi evoluindo aos poucos. Para a gente, no primeiro momento, não tinha epigenética. No primeiro momento não tinha tantos fatores ambientais, né? Acho que da parte do Vitor tem todos esses conceitos, né, de intervenção que ele está trabalhando, mas gradualmente foi se acrescentando, né, o que tinha demanda para falar. E dentro desse trabalho de intervenção, o que é mais eficaz ou o que é mais importante priorizar com esses professores que chegam, que recebem esses alunos na sala de aula ou nas suas clínicas, e o que fazer? Eu acho que houve um progresso muito grande nas intervenções, né, para o autismo, né, nos últimos anos. E é muito interessante, outro dia me caiu a ficha, assim, e os americanos e os ingleses fizeram uma divisão do trabalho. Os ingleses estudaram os mecanismos cognitivos e os americanos pragmáticos desenvolveram as intervenções. Então, as intervenções baseadas, né, na análise aplicada do comportamento, elas fizeram uma diferença enorme, né? E agora, no consultório, atendendo uma clientela de classe média, né, diferente daquela que a gente estava acostumado a ver lá na UFMG, eu tenho visto cada vez mais jovens, adolescentes, né, com autismo e que são egressos desses programas intensivos, né, de análise aplicada do comportamento. Existem os programas tradicionais, existem os programas mais recentes, né, naturalístico, desenvolvimentais.
E é uma diferença assim brutal que a gente vê. Uma criança que passou por um programa de intervenção comportamental precoce e uma criança que não passou por esse tipo de programa. Então, assim, a criança continua sendo autista, mas é uma pessoa autista com um nível de adaptação psicossocial, com um nível de funcionamento cognitivo completamente diferente, né? O grande desafio agora, né, do ponto de vista de intervenção, é tornar esses programas mais acessíveis, né, um contingente maior da população, porque eles são muito caros, né? Tanto do ponto de vista do custo financeiro, quanto do ponto de vista do custo de tempo, de investimento, de dinheiro, né? Então, está começando cada vez mais a aparecer assim, esses programas muito intensivos, né? Eles atrapalham muito a vida da família, né? São muito intrusivos, né? E uma alternativa que eu vejo é o treinamento de pais, né? Então, a gente começou lá em Belo Horizonte há 30 anos atrás. Quando eu cheguei, eu não tinha muito interesse especial por autismo naquela época, mas a gente começou a receber uma demanda, principalmente do psiquiatra Walter Camargos, que sempre teve um interesse muito grande por autismo, e que nos chamou e disse, olha, nós estamos precisando. Aí nós começamos a desenvolver intervenções comportamentais e desenvolvemos um modelo de treinamento de pais que não tem assim um impacto desses programas mais intensivos, mas ele ajuda muito as famílias a lidar com as situações, né? É bem mais barato, porque é feita uma sessão semanal com a psicóloga, né, com a família. Só que assim, nem sempre funciona, né? Depende da família conseguir aderir ao programa. Agora, essa semana, voltando para Belo Horizonte, eu vou atender uma família que tem uma criança com autismo nível 3 e que a mãe diz, eu não dou conta de fazer o treinamento de pais. Eu tenho minha profissão, né? Então, bom, então isso eu acho que é uma coisa assim, que já é estabelecida, tá? A outra coisa que eu acho que é um desafio grande que a gente tem é do diagnóstico e intervenção precoce, né? Eu não trabalho com bebês, mas eu acho essa área fascinante, né? E cada vez mais a gente está tendo métodos, né, de reconhecer os sintomas iniciais do autismo e começar intervenções. E eu acho que existe uma possibilidade real, né, de que talvez, tendo um diagnóstico precoce, intervenção precoce, possa haver uma reversão do quadro. Sim, né? Também acho. E esse diagnóstico e essa intervenção precoce, ela precisa ser feita com base num conhecimento, né, vamos dizer assim, da etiopatogenia do autismo, que é uma das coisas que a gente discute aqui no curso, né, de como esses mecanismos epigenéticos complexos interferem com o desenvolvimento cerebral. Muito provavelmente algum agente biológico ou químico, né, entra no sistema nervoso da criança, principalmente através das áreas circunventriculares, que são áreas nas quais a barreira hematoencefálica é permeável, e compromete o desenvolvimento do tronco cerebral, levando a uma dificuldade dos mecanismos de organização, né, do controle sensório-motor e do controle neurovegetativo, porque assim, as manifestações mais precoces, né, identificadas do autismo em bebês dizem respeito, né, à regulação neurovegetativa, à alimentação, ao sono, ao temperamento, irritabilidade, né, que são sintomas inespecíficos, mas são sintomas assim muito salientes, importantes e que têm um impacto enorme sobre a vida da família, né, do ponto de vista neurovegetativo. E do ponto de vista sensório-motor, né, a dificuldade da criança de desenvolver controle sobre o sistema sensorial, o sistema motor, prejudica a sincronização interpessoal, né, o contato olho no olho, o contato coração-coração do bebê com a mãe, e isso acaba privando a criança de oportunidades, né, de aprendizagem social que vão ter, né, como um final lá da sua trajetória o desenvolvimento dos sintomas de autismo, né? E hoje em dia existe, né, na neuropediatria, na fisioterapia,
estratégias muito interessantes, né, de estudo dos movimentos gerais do bebê, de movimentos espontâneos. Inclusive tem aplicativos que você coloca no celular e que você detecta padrões de movimentação espontânea do bebê que ou, né, são indicativos de uma possibilidade de uma paralisia cerebral ou até mesmo do autismo, né? Então, na medida que a gente, vamos dizer assim, aprender, né, a identificar melhor quais são esses sintomas neurovegetativos e sensório-motores do autismo, a gente pode reconhecer crianças que não são autistas, mas estão sob risco e intervir com essas crianças e eventualmente reverter a progressão dos sintomas, né? Isso numa ponta. Na outra ponta, que é a que eu trabalho, né, que é das crianças maiores, né, e adolescentes e adultos jovens, a gente tem que lidar basicamente com o sintoma de ansiedade, né? E esse que é assim, se você pega dados, né, de prevalência, né, ao longo da vida, cerca de 70% dos indivíduos com autismo vão apresentar algum transtorno de ansiedade em algum momento da vida. Se você pega a prevalência de ponto é 50%, metade tem problemas de ansiedade. E às vezes a gente vê coisas assim, por exemplo, a criança se recusa a ir na escola, se recusa a comer, se recusa a fazer coisas e a família, os médicos, profissionais ficam achando que a criança está tendo comportamento opositivo. Não está tendo comportamento opositivo. Na maioria das vezes é ansiedade. E de onde vem essa ansiedade? Essa ansiedade vem da falta de previsibilidade, de a criança não ter desenvolvido estruturas cognitivas que permitam ela antecipar o que vai acontecer nas mais diversas circunstâncias, principalmente nas circunstâncias sociais, tá? E como é que ela vai se comportar nessas circunstâncias. Então, assim, a experiência, né, fenomenológica, a vida fica muito caótica, muito imprevisível, e aí que surgem esses comportamentos assim de hiperfoco, de aderência à rotina, de autoestimulação, todos esses sintomas, né? Ela se sente mais segura dentro dessa de uma redoma, norma, de uma caixinha, de um abafador, sim, né? De uma coisa desse tipo. Então, quando o quadro de autismo está instalado, quando chega na idade que eu atendo, o grande desafio é como lidar com esses sintomas. Então, geralmente, o que a psicologia tem oferecido é a terapia cognitivo-comportamental. Só que as estratégias comportamentais funcionam, mas as estratégias cognitivas, que são baseadas em insight, elas não são muito úteis para uma pessoa que, por definição, tem problema com o insight. Tá? Excelente. Outro dia eu estava conversando... É um frasista. Muito bom. Eu estava conversando com um jovem de 24 anos que é um autista superdotado, é um escritor de talento, e nós estamos trabalhando numa história, né, uma novelinha que ele está escrevendo sobre autismo, que se passa no colégio, no ensino médio. E aí ele começa a tirar sarro, fazer piadas dos meninos da juventude atual. Então eu vi que ele tem uma série de percepções críticas sobre a geração Z, a qual ele pertence. Aí eu cheguei para ele e falei assim, cara, mas que interessante, quem sabe você me conta o que você acha que está errado com o povo. E ele começa a desfilar, né, uma série de características que ele observa na juventude atual e que eu também concordo que isso existe. Só que se aplica para ele também. Sim, ele não percebe. Ele não se dá conta disso. Não se dá conta disso. Olha só que interessante. Então, eles se sentem só? Muito. A solidão é um dos maiores problemas. E aí, uma outra família que a gente está atendendo, assim, a menina está na escola e ela formou um grupinho, ela chama de grupinho, que são 3 crianças autistas também. E isso é muito interessante porque eles se dão melhor entre si, eles têm um padrão de comunicação. Aí a família fala assim, puxa, mas eles são autistas. Eu digo, mas que bom que a sua filha não está isolada. Tá? Que bom que ela tem um grupinho, porque assim, qual seria a alternativa? Ela ficar encerrada no quarto, mexendo com um joguinho de videogame, como tantas, né, jovens que a gente é uma conhece, fuga, né? Ele acaba sendo uma fuga. Então, a minha proposta é criar essas estruturas
cognitivas que permitam ao jovem antecipar, compreender melhor o que está acontecendo no mundo através de histórias, através de narrativas. E a gente tem trabalhado isso com as crianças pequenas, com os adolescentes, com os adultos jovens, através de um modelo, né, para as crianças que se chama gramática narrativa, e para os adolescentes e adultos através da jornada do herói, que é uma estrutura, né, do roteiro, de uma história, que permite ao jovem assim, estruturar, atribuir significado à experiência, né, organizar a sua experiência, antecipar eventos e desenvolver habilidades de teoria da mente e habilidades de planejamento de função executiva e fazer alguma coisa. Você vê um jovem que tem um QI lá em cima, tem um talento como escritor e tem uma história de fracasso. Nunca conseguiu, não, assim, é desprezado pelo pai porque ele não corresponde às expectativas do pai, comparado com as irmãs que são profissionais bem-sucedidas e ele não conseguiu. Então, a gente fazendo isso está dando oportunidade de ele desenvolver alguma coisa. Não é uma coisa banal, não é fácil. É um desafio grande. A gente tem que acreditar. Ele precisa prever algo, né? E para poder se preparar no caso daquilo acontecer. E tem que ter motivação para investir de forma continuada naquilo e acreditar que ele dá conta, acreditar no próprio potencial dele. Eu só tenho uma palavra para resumir, isso é genial. Genial, fantástico. Nossa, é incrível. Parabéns, parabéns. Muito obrigado, mas eu vou dizer uma outra coisa. É muito divertido. Eu gosto de como ele se coloca assim, que é divertido, né? Mas isso é de quem ama o que faz, né? Quem ama o que faz. E uma pergunta clássica, assim, a doutora Raquel já falou que não faria outra coisa, não se vê fazendo outra coisa. Nada, assim, nada. E tem interesse em outras coisas, além da genética? Cuidar de plantinha, pode ser. Pode. É um hobby. Talvez. Eu não sei quanto tempo eu ficaria, né? Cuidando da ficaria no laboratório horas. O laboratório Horas? O laboratório, já passou, sim. assim, virou dias? Já eu aprendi a não fazer isso. Né? Teve que se forçar a não fazer. Não, eu vou entregar ela. Quando a gente começou a namorar, depois do expediente, eu saía da Santa Casa e ia lá no departamento de genética. À noite. De noite, para pegar ela. E ela ficava me cozinhando, ela ficava estudando os casos dela para ver quanto tempo eu ia aguentar e se de fato eu estava interessado nela. Bom, muito bom. Um bom teste. Eu não tinha que trabalhar, não. Eu tava era só em função dele que eu estava trabalhando. Muito bom. Mas eu acho que tu espichava um negócio que eu já não aguentava mais. Que tu já não aguentava mais, eu concordo. Muito bem. Eu ia para lá depois da faculdade. Então, eu chegava tipo 4h30, 5 horas. Saiu que 11 da noite. Por aí. Mas isso pelo amor de Deus, tô com fome. A fome sempre funcionou. Mas o senhor tem outro hobby, algo que interesse além... Eu não tenho. Eu não sou multitasking, eu sou hiperfocado. Mas nem literatura, doutor Vitor? Isso sim. Né? Mas isso faz parte. Faz né? parte. Mas fazer uma música, uma aula de algum instrumento? Infelizmente, música eu nunca consegui. Não foi, não era o seu talento. Não. Já tentei, mas não consegui. Mas realmente foi uma falha minha. Não tem como estudar a mente humana se você não souber literatura. Isso é verdade. Não tem como ser clínico. Você não tem. Eu falo que para mim, um dos que mais me ensinou foi Dostoiévski, a mente humana, impressionante. Eu vejo, é interessante, assim, um colega do meu pai lá no interior, o doutor Simeonato, é o pediatra lá da cidade, ele é um cara que tem um interesse pela literatura, sempre teve, é um contador de causos, você senta com ele, começa a conversar, as histórias dele são... Isso é uma tradição da medicina. E você sabe que a filha dele virou escritora. Inclusive, lançou um livro ano passado na Feira de Frankfurt, lá na Alemanha. Né? Que legal. Que legal. Bacana, nossa, foi uma honra receber vocês foi aqui, mesmo, gravar aqui no nosso espaço. Espero que voltem mais vezes. Temos mais ideias de cursos, mas agora estamos na nossa plataforma concurso, né, de neuropsicologia ao autismo, né? Do autismo. Eu acho que é importante você buscar, se informar
E é claro, né, com os gênios de quem realmente sabem e vão poder ensinar para a gente cada vez mais. Fica o convite para que vocês voltem. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado mesmo. Muito obrigado Raquel, pela muito oportunidade, obrigado. pela recepção. Pelo Nossa, carinho. a alegria é nossa. Uma honra para nós. Então, eu te espero no próximo episódio. Até lá.